Oi, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa terceira semana. Eu vou continuar praticando com vocês resolução de problemas de forma concorrente. Então, hoje vamos fazer um exercício de soma números de um vetor. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte: a gente vai muda um pouco o enfoque, né, do que a gente tem feito, no sentido de que a gente vai estar trabalhando com uma estrutura de dados coletiva, que é o vetor, mas a gente vai reduzir, né? É um problema de redução, né? Você tem um conjunto de valores e vai retornar um único valor, resultado, nesse caso, da soma de todos os elementos desse conjunto inicial, tá? Então, soma todos os elementos de um vetor de inteiro. Vou começar com o inteiro, depois eu vou discutir a questão da soma de ponto flutuante, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou incluir, então, os stdio para printf, vou incluir stdlib para as alocações dinâmicas e conversões, e vou incluir o pthread create, pthread create na cabeça. E já vou aproveitar aqui e incluir também aquele arquivo timer.h que eu passei para vocês, que tem a macro lá que faz que tem a simplificação lá da tomada de tempo, tá bom? Então, o programa, quer dizer, a nossa finalidade aqui é dado um vetor, né, de inteiros, nesse caso, eu quero somar todos os elementos e devolver a soma. Então, esse é um problema em que eu tenho um problema que a gente diz, de novo, CPU bound, porque uma vez que o nosso vetor está inicializado, então a parte central do processamento é andar, percorrer esse vetor que vai estar na memória, né, e fazer a soma dos seus elementos. É um problema baseado em dados, no sentido de que eu tenho um conjunto de dados, o que eu vou fazer é a mesma coisa sobre esse conjunto de dados, então a cada par de elementos eu preciso somar, e o resultado dessa soma somar com mais um par, e assim sucessivamente, então a operação é sempre soma, né, eu só vou agrupando, né, essas somas, reduzindo até chegar a um único valor. Então a lógica, né, o algoritmo é o mesmo, só trabalhando sobre partes distintas dos dados. Então, a gente continua naquele raciocínio, né, que é possível a gente resolver com uma única função, que a gente passa para todas as threads, diferenciando o que cada thread vai fazer, ou que parte da minha entrada, né, do meu dado de entrada, cada thread vai trabalhar com um identificador de thread, tá? Então, eu vou começar fazendo o que seria o convencional aqui da programação sequencial, né? Vamos ter a função main, sempre tem que ter, né? A função main, eu vou de novo usar a ideia aqui de passar argumentos pela linha de comando, para a gente fazer uso aqui, então, vamos fazer uso do argc argv. Então, aqui é um argv, né? É um vetor de strings, né? Lembrando, cada palavra, né, que eu passo separada por espaço lá na minha linha de comando vira um argumento aqui, e aí por isso é ponteiro para char, porque cada argumento é uma string, e o vetor porque eu posso ter uma lista de argumentos. Sempre o primeiro argumento que está na posição 0 é o nome do programa, né? Se eu passo mais argumentos do que eu estou esperando dentro do programa e eles estão lá no final da minha lista, eles são passíveis de serem ignorados, né? Se eu passo menos do que eu estou esperando, então a gente vai fazer essa checagem, e se, claro, se eu não passo o valor adequado, aí eu posso tirar um erro de execução, né? Aqui está o final. Eu vou, então, perguntar, né? Vou passar aqui, eu vou recebe os parâmetros de entrada, que no nosso caso vai ser a dimensão do vetor. Vamos usar de novo a mesma estratégia de inicializar o vetor aqui no programa, tá? Sem precisar recorrer à entrada do usuário, obviamente, porque a gente
aqui tem que trabalhar com estruturas grandes, né, para poder, sentir a diferença para o concorrente, né, se a gente faz vetores pequenos, a gente não vai ter ganho nenhum com a concorrência, né, vai ter prejuízo, então precisamos ter dimensão grande de vetor, e aí não dá para ficar fazendo a entrada, manual, a outra alternativa seria ler de arquivo, mas aí para o que a gente está, querendo visualizar aqui não é necessário esse esforço agora, né, então vamos lá, dimensão do vetor e número de threads. Para, de novo, a gente fazer a mesma história que a gente fez lá com a matriz, né, a gente depois, na hora de executar, a gente poder, na linha de comando mesmo, ir alterando esses parâmetros, aumentando o tamanho do vetor, variando o número de threads, sem que a gente tenha que vir aqui e ficar mexendo no código executável e possa ter flexibilidade para experimentar com diferentes valores, tá? Então, dimensão do vetor e número de threads, aí, de novo, a discussão também que a gente teve anteriormente, como a gente está visando aqui a solução sequencial, né, faz sentido aqui a gente fazer uso da memória global, tá? Então, esses argumentos, que são argumentos que eu vou precisar, usar lá nas threads e aqui na função principal, eh, eu posso já deixar no escopo global, inicializá-los aqui na main, e aí fica já visível dentro da função das threads, para que não seja necessário ficar passando muitos argumentos para as threads, usando aqui o espírito da programação com memória compartilhada, tá? Então, saber a dimensão do vetor, todas as threads vão precisar, porque, independente da forma como eu divido as tarefas, né, é provável que eu precise saber lá internamente na thread até onde vai o vetor. E saber quantas threads é provável que eu precise também por conta da questão de como eu vou dividir as tarefas, tá? Então, dimensão, vou colocar aqui, eu vou usar um long int para que a gente possa trabalhar com dimensão grande sem problema, então long int dim, tá? E aí aqui vai ser dimensão do vetor de entrada. Número de threads int, porque aqui não faz, sentido a gente trabalhar com número gigante de threads, já falamos, né, sobre isso. Por um código que é mais CPU bound, é mais indicado que a gente trabalhe sempre com o número de threads próximo ao número de processadores, né, como a gente tem já experimentado. Então aqui vai ser número de threads. E, claro, a gente precisa do nosso vetor de entrada. O vetor de entrada é um vetor de inteiros, aí que não tem que ser long int, mesmo que a gente vai fazer um vetor grande, porque interessa aqui o conteúdo, né, que é inteiro, né. Então, esse vetor, eu vou usar a alocação dinâmica, então vou criar como ponteiro para que a gente possa fazer a alocação dinâmica depois de receber na linha de comando a dimensão, né. Então isso aqui vai ser o vetor de entrada com dimensão dim. Que eu ainda não sei, certo? Bom, vamos, seguindo aqui então na função principal, o que que a gente vou só colocar aquela espinha dorsal da nossa sequência, né, o passo a passo, geral do código, depois de receber os parâmetros de entrada, então recebe, vamos lá e valida, né, valida os parâmetros de entrada, então aqui a gente vai fazer o preenchimento, preenche o vetor de entrada, uma vez preenchido o vetor de entrada, eu vou inicialmente fazer também a computação sequencial, né, eh, eu vou fazer aqui soma sequencial dos elementos, para até a gente ter como resultado fazer a comparação, justamente a gente vai poder fazer a tomada de tempo aqui só dessa parte da soma sequencial e comparar com a soma concorrente, né, e, também serve para a gente, de certa forma, testar se o nosso resultado concorrente está certo, dado que o sequencial a gente pode assumir que a gente sabe fazer bem, né. Então soma concorrente, eh, dos elementos. Então a gente vai fazer, na verdade, nosso programa vai estar fazendo as 2 coisas, né. No mundo real a gente vai fazer isso, a gente vai, optar por uma das 2, né. Mas aqui para o nosso estudo, a gente vai fazer as 2 e fazer tomada de tempo para, ver o ganho de desempenho, tá. Então na soma concorrente, a gente vai, fazer o quê? Criar as threads, aguardar o término das threads, né, computar, o valor final, vou falar aqui, e
depois, exibir os resultados, tá. Em termos de tomada de tempo, eu vou estar interessada aqui, não na entrada e na saída, mas sim justamente depois em diferenciar o tempo sequencial do tempo, concorrente, tá. Então aqui está a nossa espinha dorsal, esse aqui é nosso fluxo principal. Esse é o fluxo principal que a gente sempre tem, então é a thread principal que todo programa tem, né, não dá para não existir, e aqui vai ser o fluxo das redes, tá. Bom, então eu vou seguir aqui na main e fazer o fecho da versão sequencial, depois a gente continua com a versão concorrente, tá. Então, estávamos aqui, receber e validar os parâmetros de entrada, eu então coloquei tanto a dimensão como o número de threads lá como variável global, a gente vai então fazer o primeiro parâmetro é a dimensão, não, vamos primeiro na verdade perguntar se os parâmetros foram passados, né, então se argc, aqui no nosso caso, for menor que 3, né, porque eu tenho 2 argumentos que eu estou passando, dimensão, número de threads e mais o nome do programa, que sempre é o primeiro argumento. Então, se ele for menor que 3, significa que eu não passei algum dos 2 argumentos adicionais aí. Então, se menor que 3, eu vou, imprimir mensagem de erro. Aqui eu vou aproveitar para a gente usar uma outra coisa aqui, a função fprintf, que é a função que é a mesma coisa que o printf, mas para arquivo, né. Aqui é uma estratégia a gente usar fprintf e mandar as mensagens de erro, que não são mensagens, justamente para separar, se a gente caso queira fazer isso a posteriori, as mensagens de erro das mensagens que são, resultados do programa. Então, stdr, né, é o descritor de arquivo da saída padrão de erro, tá, que ele já é aberto, já não eu não preciso fazer, fopen, que já é um descritor que está disponível para mim, tá, assim como o stdin e stdout. Então fprintf, a única coisa que ela tem de diferente do printf é que o primeiro argumento é o descritor do arquivo, e os 2 outros são os argumentos, o mais, né, são os argumentos que a gente já conhece do printf. Então, eu vou dizer aqui, a mensagem, né, digite, o nome do programa, então eu posso repetir o nome do programa, que eu tenho no argv, na posição 0, ele é uma string, então %s, digite, uso sempre esse padrão aqui, né, então é nome do programa, depois, dimensão do vetor, e depois, número de threads. Isso é sempre importante a gente fazer, né, esse teste, também exibir aqui o formato de entrada, porque muitas vezes eu esqueço, né, quando eu vou usar, ou outra pessoa que vai usar o programa e não sabe, quer dizer, claro, você não tem ali do lado fácil um readme, né, para dizer como usar, essa é uma estratégia simples, porque eu tento rodar o programa e ele já vai me dizer: "Olha, não, para rodar precisa desse argumento nessa ordem", então fica registrado aqui, né, é interessante. Então, /n, tem que sempre lembrar que outras pessoas podem executar o seu programa, né, não só você que está fazendo, que sabe que tem na cabeça quais os argumentos que ele tem que receber. Então, ter um arquivo, né, o readme do lado, né, com a descrição de como usar, ou ter alguma informação dentro do próprio programa, né, um menu, é sempre importante. Então, dimensão do vetor, número de threads, e aí quem é o %s que eu coloquei, é o argv na posição 0, tá, que é sempre o nome do programa. O restante não precisa de mais nada, fecha aqui, e aí eu vou dar, como eu estou dentro da main, eu vou aproveitar e dar um return com ele vai sair da main e vai terminar o programa, tá. Então, aqui eu posso dar return, porque eu estou dentro do fluxo da main, né, e se eu tivesse uma outra função para eu fazer o programa terminar, eu teria que dar exit, né. Ok, então uma vez feito isso, se eu passo por aqui, assumo que eu recebi os 2 argumentos, repare que esses argumentos, eu ainda aqui não é uma validação completa isso que eu faço, porque eu estou esperando 2 inteiros, né, como argumento. Se eu passo para o programa uma string, a minha conversão aqui vai dar erro na sequência, então minha validação aqui é parcial, é só em termos de quantidade de parâmetros, aí eu vou assumir que o usuário vai passar esses 2 valores como inteiro, tá. Então, aí, recebido esses argumentos, eu vou fazer a conversão, porque eles vieram, como string, e eu sei que eles são inteiro, então eu posso fazer a conversão, chamar a função que converte para inteiro, né.
E aí argv na posição 1, que vai ser a dimensão, e número de threads que está então eu converto também para inteiro, que está em argv na posição 2. Bom, aí preencheu o vetor de entrada, agora que eu sei a dimensão, eu vou primeiro alocar, né? Então, o vetor variável está global para que todas as threads depois enxerguem, né? Ele é um vetor de inteiros, então eu vou fazer typecast para ponteiro para int e chamar malloc. Por que que eu tenho que fazer o typecast? Porque malloc retorna ponteiro para void. Ele aloca uma certa quantidade de bytes, o que eu pedi aqui, eu vou pedir, olha, aloque quanto que um inteiro precisa? Size of int. Quantos inteiros? Dim, a dimensão do vetor. Então, essa multiplicação aqui vai dar para o malloc quantos bytes ele vai alocar isso no espaço contínuo de memória. Se ele não conseguir achar, ele vai dar um erro, vai retornar null, né? Se ele encontrar, ele vai retornar o endereço da primeira posição, do primeiro byte. Como ponteiro para void, faça a tradução para ponteiro para a conversão para ponteiro para int. Então, em seguida, vamos sempre olhar aqui, porque ainda mais que a gente está querendo usar a dimensão grande de vetor, a gente vai aumentando a dimensão até chegar no limite do malloc, para a gente ver, né, quanto que vamos botar processamento para a gente ver o ganho da concorrência. Então, aqui, super importante sempre a gente testar se o resultado do malloc deu certo, né, se eu já não estourei aqui meu limite. Lembrando que vetor é posição contínua de memória, então ele tem que achar um bloco contínuo na memória que tenha todo esse espaço livre. Então pode ser até, não significa que a sua memória está estourada, mas você pode ter pedaços separados. Então, isso é importante verificar. Então, se vetor igual a null, significa que deu algum erro. Eu vou usar a mesma estratégia aqui, printf e std, mando para a saída padrão de erro. O que vai acontecer? Isso vai ser impresso aonde, professora? Na saída padrão, porque o default da saída padrão de erro é a saída padrão, tá? Mas é algo que você pode configurar. Você pode depois redirecionar isso para um arquivo se quiser, e aí você ter separado as mensagens de erro das mensagens da aplicação, né? Então, eu vou dizer aqui, erro, vou usar aqui, erro, estou usando assim, né, de malloc, a função malloc, /n, /n, aqui, aí de novo eu vou usar o recurso do return aqui, dado que eu continuo dentro da main, só vou mudar o valor de retorno, para significar aqui um outro erro, tá, embora a gente não vai estar coletando esse valor de retorno. Então, fizemos a alocação, né, então preenche o vetor de entrada, então eu vou até melhorar aqui, na verdade, vou deixar mais detalhado aqui, aqui aloca, né, aloca o vetor de entrada, preenche o vetor de entrada. Uma vez que eu aloquei o vetor de entrada, eu posso vir aqui, vamos acrescentar aqui, faltou, lembrar de liberar, né, libera as áreas de memória alocadas. Esse vetor eu só vou poder liberar ele no final, depois que eu exibir os resultados, na verdade até antes, porque eu já vou ter a soma, tá? Mas não vai fazer aqui tanta diferença, eu já vou deixar aqui um free vetor para ele não me esquecer, né? De liberar o vetor e ter essa cultura, né? De liberar o espaço de memória que a gente aloca. Então, vou agora preencher o vetor de entrada, for, vou usar aqui, como esse vetor aqui pode ser grande, eu disse que a dimensão pode ser long int, então eu vou usar long int aqui, long int i igual a 0, i menor que dim, i mais, né? E aqui eu vou colocar vetor na posição i, preenchendo a posição do vetor. Eu vou usar aqui, como eu falei, eu vou preencher aqui com o valor interno default, tá? Só para não ficar tudo igual, eu vou usar o próprio índice i, mas para não ficar também com valores grandes demais, um início pequeno, lá no final grande demais, vou fazer aqui, por exemplo, dividido por 100, né? Ou poderia também ser divisível por 1000, quer dizer, aí eu vou pegar o resto, vou pegar aqui, ou podia pegar o resto da divisão, que aí eu vou ter valores sempre dentro dessa ordem aqui, né? Melhor. Vamos supor aqui, posso botar 1000. Então, eu vou ter sempre
pegando o resto da divisão, né, de por 1000, eu vou ter todo o meu vetor preenchido com valores entre 0 e 999, tá. Ok, então o vetor está preenchido, podemos partir aqui para a soma sequencial. A soma sequencial, eu vou então precisar aqui ter uma variável, né, vou colocar long int, caso essa soma, dê muito grande, né, eu vou chamar de soma sec, né, que é soma sequencial, tá. E aí eu já posso inicializá-la aqui com 0, porque eu vou precisar que ela comece com 0. Então eu vou repetir o mesmo loop, tá. A soma sequencial aqui aí é super simples, né, a implementação sequencial é muito direta aqui pra gente, soma sec mais igual, opa, mais igual, vetor na posição i, né. Então, a coisa mais simples e direta aqui, né, soma sequencial, 2 linhas de código, tô mandando todo o meu vetor e pegando cada elemento do vetor e acrescentando na minha soma, na minha variável de soma. Quando eu terminar esse loop, a variável soma sec tem a soma de todos os elementos. Então, nada mais lindo do que essa implementação. E é isso que a gente quer, fazer concorrente agora, né, fazer concorrente esse for. Então a gente normalmente é o que acontece com a programação concorrente, a gente acaba tendo que o código da concorrente vai ser muito maior do que esse código sequencial, né. Ela é trabalhosa, né, ela dá trabalho, ela não simplifica a programação em geral, ela estende, né, mas, a gente pode ver o retorno depois no tempo decorrido. Então aqui eu vou, fazer a tomada de tempo, get time, tá faltando, eu vou usar uma variável de início, get time, uma variável de fim. E aqui então, faltou definir essas variáveis, vou já definir aqui, vamos dar um espaço. Lembrando que nessa macro que eu uso, é preciso que essas variáveis sejam, do tipo double, e aqui fim, tá. A gente pode já, aqui no resultado, já imprimir esse tempo que foi gasto, né. Então, aí printf, vou colocar aqui tempo sequencial, porcento, um long int barra n, e aí eu tenho soma sec, certo. Então já conseguiria aqui somar e ver o resultado, tá. Exibir, eu posso aqui, como resultado, já colocar um printf de, soma sec. Soma sec vai dar porcento long d barra n é o opa, lá em cima eu fiz errado, né, tô fazendo lá em cima o que eu fiz, tô fazendo aqui, que eu me enganei. Tempo sequencial não é soma sequencial, ops. Aqui vai ser fim menos ini, que foi a tomada de tempo que eu peguei com getTime. Agora sim é soma, sequencial, tá. É o resultado da soma, só para depois a gente, comparar, né, com o resultado. Já vou até criar aqui, soma, chamar soma conc, que começa com 0, que vai ser a variável que a gente vai usar para fazer a versão concorrente. A gente quer comparar os 2 resultados, para verificar a corretude, né. Então aqui tomada de tempo, eu vou ter aqui, a soma conc, só deixando ela aqui, a soma conc eu tenho que tá inicializada com 0. Então, eu já posso rodar aqui e ver o resultado sequencial, né, se tá tudo bem, se não tem nenhum erro.
Agora que eu percebi que eu tô com a letra um pouco pequena, né, talvez está atrapalhando vocês verem, mas a gente não começou a concorrente ainda, né, vou aumentar aqui um pouquinho também. GCC, soma números, UOL, menos vou chamar de soma, e menos LP thread, ainda não estou usando, mas já passei aqui. Opa, tá. Aqui, quando eu estou imprimindo soma, é long D, mas aqui no tempo sequencial é long F, ou E, né, a gente pode usar o E também. Foi esse erro aqui, vamos compilar de novo. Agora foi. Então, ponto barra soma, ele vai dizer, preciso da dimensão do vetor, do número de threads. Vamos começar com o vetor de 10.000. A threads aqui relevante que eu ainda não estou usando, né? Então, nosso tempo está variando lá um pouquinho, a soma deu 499, 4.995.000, tá? Ainda não estou usando o thread, né? Agora, vamos ver se aumenta aqui um pouco o tempo. Opa, aumentando aqui a dimensão do meu vetor, vai quase que aumentando aqui a mesma casa decimal, à medida que eu aumento a dimensão aqui, né? Que já demorou um pouquinho mais. Esse aqui já está mais interessante para medir desempenho, né? Deixa eu ver quantos zeros eu coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zeros. Agora está demorando bastante, né? Não foi. Deu 9, né? Deu bem grande aqui o tempo. Tá. Bom, então temos já uma primeira versão sequencial. Vamos para a versão concorrente, né? Então, antes de disparar as threads aqui, eu vou primeiro pensar aqui como que eu vou dividir a tarefa e pensar aqui o fluxo das threads, tá? Então, aqui eu tenho, o que que eu tenho? Eu tenho um vetor, e esse vetor eu preciso dividir essa tarefa entre as minhas threads, tá? Então, temos que pensar aqui de que maneira vamos fazer isso, tá? Eu vou, antes da gente seguir em frente, deixa eu só fechar essa gravação e começamos outra em seguida, que elas ficam mais curtinhas.